Esse vídeo é feito para pessoas que não têm talento nenhum e acham que nunca vão conseguir alguma coisa na vida. Por quê? Porque eu já fui você. Eu já fui essa pessoa e eu quero te ajudar a não ser um fracasso total na sua vida. Então, se você quer saber como você não se torna um fracasso total na sua vida, vem comigo que eu te ensino. Bem, primeiro, quem sou eu? Meu nome é Emanuel. Eu criei esse canal no YouTube para ajudar pessoas que são parecidas comigo, mas comigo do passado. Eu no passado me sentia muito triste, muito abalado, eu não via muito sentido no meu futuro, eu não conseguia confiar em mim mesmo, eu tinha medo, eu tinha insegurança, eu tinha receio, eu não conseguia fazer as coisas, eu não me respeitava, eu não conseguia trazer respeito das outras pessoas. Eu sempre fui aquela pessoa que, se você olhasse numa sala, ia ter as pessoas mais inteligentes, as pessoas mais extrovertidas, os introvertidos, aquelas pessoas que estão sempre dormindo no canto da sala, ia ter eu mais ou menos escondido assim, sabe? Tipo, não fala comigo, não fala comigo, não fala comigo. E eu não me tornei mais essa pessoa, eu me desenvolvi. E eu quero trazer todas as coisas que me ajudaram a me tornar quem eu sou hoje em dia e que estão me ajudando a me tornar quem eu vou ser amanhã ou em algum dia no futuro, para que elas não precisem passar pelo que eu já passei. Bem, colocado aqui, quem sou eu e por que eu quero te ajudar e por que você é a pessoa certa agora, porque, como eu disse, você é uma pessoa que nem eu vou te ajudar. Bem, primeiro, existe talento? Existe talento. Antes eu achava que não existia. Por que eu achava isso? Eu tinha na minha cabeça que se você nasceu de um jeito, você vai morrer daquele jeito. Então, se você nasceu inteligente, você ia morrer inteligente. É só o jeito que as coisas funcionam. Era o que eu pensava. Então, quando eu via alguém desenhando bem, eu achava que aquilo era fruto não de horas e 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 horas de desenhar no papel, mas de simplesmente um presente divino que era dado àquele ser humano, e eles simplesmente entendiam muito mais do que eu. Era o que eu pensava. E, portanto, aquelas pessoas eram mais especiais do que eu. Era isso que fazia eu me sentir mal. Eu me sentia mal vendo aquelas pessoas porque eu achava que eu não era tão especial assim. Porque eu não tinha nenhum talento. Eu não tinha nada que eu era aparentemente bom. Eu não conseguia perceber isso. Então, aos poucos, eu fui me sentindo cada vez mais para baixo. E eu me sentia para baixo porque eu achava que ou você nasce com talento ou você nasce sem talento. E se você nasceu sem talento, você não é especial. Se você não é especial, então não é o seu lugar. Era o que eu pensava. E eu não poderia estar mais errado. Enfim, talento existe? Existe. Mas o que é talento? Talento é a sua vontade. Por que eu estou falando isso? Por causa que existem várias coisas por detrás da sua mente, do seu corpo, que você não entende. E essas coisinhas que você não entende, é o que vai te trazer o seu talento. Primeiro, que o seu talento é único. Nenhuma pessoa no mundo vai ter ele. Só você. Na história da humanidade. Porque só existe um de você na história da humanidade, em todo o globo terrestre, das mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, das mais de 50 bilhões de pessoas no mundo que existiram na face dessa terra, só existe um de você. E esse um de você tem um talento único. Por quê? Porque você nasceu de uma forma única. Você é um conjunto único de ambiente, de DNA, de crenças, de experiência. Não vai existir nenhuma pessoa que nem você. Então, existe um talento para você? Existe um talento para você. Só que ele é único. Então, você não vai conseguir encontrar ele em nenhum lugar. Não vai existir nenhuma pessoa com o seu talento. Só você. Por isso que você tem que entender qual é o seu talento. Qual é a sua vontade? O que te move? O que te leva para frente? Eu não estou falando aqui do seu motivo não, do seu porquê, da sua necessidade ou da sua paixão. Eu estou falando que quando você não tem nada para fazer, você não tem nada para te distrair, você não está tentando dormir, que você não está tentando entrar numa rede social, que você não está tentando forçar uma conversa que não deveria existir,
O que você pensa? Você pensa em discussões mentais de como você conseguiria ensinar alguma coisa para alguém? Você pensa em como seria legal se você tocasse um instrumento como o violão, como o piano ou como o violino? Ou você pensa em como seria bom ter um sistema, um aplicativo que te ajuda a fazer as coisas do dia a dia, que fosse desse jeito, com essas cores, que você poderia colocar ali suas informações, ele automaticamente ia te dar algumas rotinas para seguir? O que você pensa quando você não tem nada para te estimular, nada para te distrair? Essa coisa que você pode nem definir é a sua vontade. É isso que é o seu talento. Porque é isso que te chama. É isso que a sua curiosidade vai te levar. É isso que dentro de você, desse conjunto único de ser humano, busca. É isso que você quer. Essa é a sua vontade. E na minha opinião, isso é talento. Seguir isso é o seu talento. É o seu dever, inclusive, seguir essa vontade e aprender o que você tem para dar para o mundo. Enfim, talento é obtido ou é desenvolvido? Como eu disse, é uma vontade. Mas, primeiro eu falei que eu achava que eu não tinha talento. Depois eu falei que existe um talento único. Então, qual dos dois existe? Talento é obtido, tipo, ele é me dado? Ou ele é desenvolvido? Então eu crio ele do zero. Primeiro, tudo na sua vida é uma habilidade. O que eu quero dizer com habilidade é um músculo. É mais fácil de você pensar com um músculo. O que acontece se você usa muito um músculo? Ele se desenvolve, ele cresce, fica mais forte, fica mais rápido, fica mais ágil, enfim. Agora, o que acontece se você nunca usa o seu músculo? Ele atrofia, ele morre, você perde aquele músculo, você perde aquele membro, e aos poucos você vai ter que ele fora. Tudo na vida é um músculo. Se você usa, você desenvolve, você cresce, mas se você não usa, atrofia. Se você tem um chamado, se você sente essa vontade, mesmo se você não sentir, se você quer fazer uma coisa e você não faz aquilo, você está treinando o seu cérebro, você está treinando o músculo de não fazer aquilo, enquanto você atrofia o músculo de fazer aquilo. Então, esse é o primeiro princípio que você tem que ter quando pensar em talento. O segundo ponto que eu quero levar para falar sobre talento é que, primeiro, ele é sim único. Você nasceu de um jeito totalmente específico. Então, você pode falar que o talento é dado do mesmo jeito que a família que você tem é dada para você. Você não simplesmente escolheu o que você queria ser, onde você queria nascer, ou com que família, com que tipo de pai, com que tipo de mãe, ou até mesmo com que tipo de irmão. Você não nasceu para fazer isso. Mas o que aconteceu com você? Você foi dado. E depois que você foi dado, você tem duas opções. Ou você deixa do jeito que está, ou você desenvolve em prol de algo melhor. E é isso que acontece com o talento. Você pode transformar aquilo que lhe é dado em algo muito melhor, em algo muito maior, mas você tem que colocar o esforço ali. Então, de certo modo, ele é dado, mas você não vai receber as recompensas do seu talento a menos que você coloque ele em prática, a menos que você exercite ele. É aí que você consegue usar o seu talento de verdade. Como você desenvolve o seu talento? Eu disse sobre o músculo. Isso é o que eu chamo de lei do uso. Qual é a lei do uso? Se você usa, você desenvolve, mas se você não usa, você perde. Essa é a lei do uso, simples, pura e fácil. Então, como é que você exercita esse músculo? Primeiro, entre em contato com o teu talento. Você tem uma facilidade que você não entende de onde que vem para estudar matemática. Pô, estuda matemática. O que está te parando de estudar matemática? Você tem uma facilidade assim para escrever, as pessoas olham para os seus textos e falam assim, cara, seu texto é incrível, tocou meu coração aqui, nossa, que negócio bonito, que negócio bem desenhado, que negócio bem feito, bem redigido. Então é isso que você vai fazer, escreve mais texto, desenvolve teu talento.
Quando você vê algo que você tem facilidade, ou que você tem muita curiosidade em aprender, ou que você sente que aquilo tem que ser colocado, tem que ser visto, tem que ter uma estrutura no mundo, você tem esse negócio, essa vontade de colocar aquilo no mundo, coloca. Usa o seu cérebro, usa o seu físico, o que você tem para colocar aquela ideia do melhor jeito possível. E veja bem, lembra que eu disse que é um músculo? Você faz e ele desenvolve. Se ele desenvolve, é porque tem lugar para ele se desenvolver. Então você não atingiu o teto. Mas se você não normalmente usa ele, quer dizer que ele estava atrofiando por um bom tempo. Isso quer dizer que você vai ter um músculo desse tamaninho, enquanto a sua ideia, a sua vontade, o seu talento vai pedir esse tantão de músculo, esse tantão de repetição. E o que você vai fazer? Você vai fazer, vai achar que é muito legal fazer aquilo, só que você vai olhar para fora e vai pensar, meu, esse resultado é uma bosta, não tá nada parecido com o que eu quero. Mas veja bem, é o jeito que as coisas funcionam, porque tudo deve ser difícil antes de ser fácil. Se você nasceu e não sabia respirar, e a primeira coisa que você teve que aprender foi respirar, e hoje em dia é automático, isso já prova para você que, se você não usa, você vai ter muita dificuldade no começo. Quando você começar a usar, você vai ser ruim, você vai chorar, vai ser difícil, mas depois que você acostuma, bum, aquilo vira natural. Então é isso que você tem que fazer. Descobrir qual é o seu talento, sentir o que é isso, essa coisa que você tem mais facilidade, que você tem mais vontade de fazer. Depois você coloca em prática, sabendo que você não vai ter todo aquele desempenho das pessoas que estão no alto calão do talento, no alto escalão do talento. E saiba que, terceiro, você faz e melhora. Quanto mais você faz, mais você melhora. Quanto mais você faz, mais você melhora. Mas você tem que escolher melhorar. Se você não escolher melhorar, você nunca vai melhorar. Você tem que querer melhorar. Então você faz, melhora. Faz, melhora. Faz, melhora. E aí, quando você tiver bom o suficiente, que as coisas começarem a fluir naturalmente, sabe o que vai acontecer com o seu talento? Você vai colher os frutos daquilo que você nasceu para ter. É isso que eu queria falar. Tenha um ótimo dia, seja forte e até mais.